E nós voltamos agora com o quadro Fala Doutor, com o doutor André Vilela, que está respondendo as nossas dúvidas sobre lesões no joelho. E como chegaram muitas perguntas, doutor, já retomamos então esse bloco com mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Quando me agacho, meu joelho estrala, é normal? O estralido ou estalo nem sempre é um problema, tá? A gente pode ter estalo porque a cápsula que reveste a articulação ela é mais rígida e ela raspa contra o osso e estala. A gente pode ter estalo porque a cartilagem está machucada e ela deixa de ser lisinha e começa a ficar irregular, como a gente viu num dos vídeos ali, isso também pode causar estalo. O problema é quando esse estalo é seguido de dor, né? ou seguido de inchaço na articulação. Então isso deve ficar mais atento. Mas o estalido, pura e simplesmente, não é necessariamente um problema. Doutor, falando sobre a anatomia do corpo, algumas pessoas, né, a gente que não é médico, mas olha e parece que a pessoa está com o joelho desalinhado, né? O joelho mais para dentro, mais para fora. Até a gente tem uma imagem que eu acho que fica bem claro para você que está em casa, o doutor pode comentar também. Ó, por exemplo, nessa imagem aqui que a gente está vendo lá na tela, doutor. Agora sim, aqui do lado. Pode explicar para a gente, então? Sim, a imagem do centro, a gente está vendo um joelho com alinhamento normal, tá? Essa é a anatomia normal, a anatomia que a gente deseja ter, né? Na imagem da esquerda, a gente está vendo um joelho que a gente chama de joelho valgo, ou, como eu falo mais fácil para os pacientes entenderem, é aquele joelho em X, né? Onde geralmente o paciente fala que quando corre, bate um joelho contra o outro. Então a gente fala que o joelho se encosta um no outro, os joelhos tocam, mas o tornozelo fica sempre afastado, né? O joelho varo, que é seria o extremo, o oposto, né? Seria o joelho que ele fica afastado e os tornozelos se encostam. A perninha do cowboy, que a gente chama, tá? Tanto o joelho valgo como o joelho varo, eles são variações da anatomia normal. Não quer dizer que isso necessariamente seja uma doença, é uma variação da anatomia normal. O que é importante saber isso? É que geralmente são esses os joelhos que costumam doer mais. Porque note que na tela tem uma linha, sempre no joelho na perna da direita tem uma linha, que ela sai lá do centro do quadril até o centro do tornozelo. Onde ela cruza a articulação é onde o peso está caindo em maior intensidade nessa articulação. Então, o que se deseja é que esse peso caia bem no centro da articulação. Se ele cair muito para fora, a gente tem um joelho valgo. Se ele cair muito para dentro, a gente tem um joelho varo. Eu gosto de fazer analogia sempre com um carro para o paciente entender, e eu digo que assim, tanto o valgo como o varo é o seu carro com balanceamento e geometria ruim. Se o balanceamento e a geometria está ruim, ele vai gastar mais as peças de um lado do que do outro. A atividade física, então, pode ajudar a evitar problemas? Sim, pode, porque vai fortalecer essa musculatura e vai compensar essas alterações da anatomia. Então, não significa um problema, mas se você não fizer algo aí para evitar, pode vir a se tornar um problema. Então, Sim. uma atençãozinha maior para quem tem essas características físicas. Agora, vou pedir ao Eduardo mais uma pergunta, então, do nosso WhatsApp que chegou. Meu marido sente dor no joelho quando dirige. O que pode ser? A Marli está perguntando. Marli, isso é uma queixa bem comum de quem tem sobrecarga entre a patela e o fêmur, né? A patela, essa bolachinha na frente do joelho, e o fêmur, o osso da coxa aqui, tá? Como a patela ela funciona como uma polia, toda a musculatura da coxa ela passa por cima da patela e se prende na tíbia pelo tendão patelar. Então, imagine uma polia com uma corda passando por cima dessa polia, a patela tem essa função. Se a musculatura da coxa está muito fraca, só o fato às vezes de dirigir, isso é uma queixa muito comum de quem dirige bastante, às vezes pode gerar dor na parte anterior do joelho. Tá? Porque essa musculatura está tão fraca que até o movimento de ficar lá com o pezinho no acelerador e no freio é suficiente às vezes para causar dor. Atividade física. Atividade física sempre. Reforçar essa parte da musculatura vai evitar um problema no joelho. Tem mais uma pergunta? Em 2012, meu médico recomendou parar de jogar futebol para tratar uma lesão no joelho, mas não obedeci e só reduzi. Agora estou aguardando cirurgia de colocação de prótese. Olha, o Joaquim, né, compartilhando aí o relato pessoal dele. Que, doutor, né, como o senhor falou, pode não ser neste momento um problema, mas ficar adiando não é a solução também, né? Exatamente. Às vezes uma pecinha lá estragadinha, lá como o menisco, que a gente falou tanto na semana passada, e que não causa dor tão intensa, mas pode levar a um dano, aí, como o Joaquim relatou aí. Muito obrigada, Joaquim. Boa sorte, vai dar tudo certo, tá? Ainda falando sobre esporte, tem mais uma pergunta. Doutor André, qual a lesão que pode ocorrer com quem desce correndo 2 ou 3 vezes por semana? O Mirante de Joinville, a Ângela, sensacional, participando com a gente.
Os pacientes adoram isso, né? É um passeio muito bacana, mas você tem que estar muito bem condicionado, porque tanto na subida quanto na descida, por ser muito íngreme, você exige muita força desse joelho. A tua musculatura está exigindo muito, o joelho trabalha o tempo inteiro como uma alavanca. Então, descer o mirante correndo pode causar uma sobrecarga muito grande nos meniscos, na cartilagem, e isso pode começar a gerar dor e mais tarde lesões estruturais. Nesse caso, aqueles tênis anti-impacto ou mesmo aquelas palmilhas ajudam? Ajudam, com certeza ajudam. Então não é só estratégia da indústria para vender mais tênis, né? Então nada de subir o mirante de chinelo, né? Ou com aquele tênisinho normal. Capricha, já que você gosta de correr, All-Star, né? Que o pessoal gosta muito até de fazer academia com All-Star. Mas assim, então tem que investir um pouquinho mais. E alongamento também ajuda, né, doutor? Sim. Porque assim, a gente acabou de falar, tem que fazer atividade física. Correr é uma atividade física, mas tem que dar um preparo para esse músculo também. Isso é importante que você falou. Os pacientes têm muito esse conceito de que, então eu vou fazer uma atividade física, vou começar a correr. A corrida é uma atividade muito boa, muito prazerosa, mas tem que se ter cuidado. Não se deve correr para perder peso, se deve perder peso para poder correr, porque a corrida é uma atividade de alto impacto. É uma atividade que você vai jogar 3,5 vezes o peso no teu corpo durante cada passada. Então, se você estiver correndo de maneira errada, a técnica errada, com um calçado inapropriado, às vezes com uma alteração da anatomia, como a gente falou agora há pouco, do vário e do valgo, e com uma musculatura mal condicionada, você vai ter problema. E eu tenho ouvido bastante relato, a gente acompanha, né, nas redes sociais o pessoal, vou ter que parar por causa do joelho. Quando pega aquele ritmo, quando pensa agora vai, tem que parar, né? O corpo dizendo, desacelera e olha para cá. É o planejamento, né? Você tem que planejar. Se quer fazer atividade física, planeje como vai fazer. Perfeito. Tem mais uma pergunta, Edu? Gostaria de saber por que quando eu subo escada e faço agachamento, parece que vai esfarelar o meu joelho, faz muito barulho. Daiane perguntando. Daiane, esse barulho que os pacientes falam de esfarelar, ou como se tivesse areia no joelho, é muito comum de lesões de cartilagem. Às vezes são lesões leves, lesões, a gente chama de condromalácia, que é um amolecimento da cartilagem, mas que se não tiver atenção, se não tiver um acompanhamento apropriado, essas lesões elas podem aumentar e chegar a expor o osso que fica abaixo da cartilagem, como a gente viu num vídeo agora há pouco. Então, a partir do momento que você expõe o osso que fica abaixo da cartilagem, aí sim você vai começar a ter bastante dor. Certo. Mais uma pergunta? Quando estou andando, meu joelho cai e dói muito. Qual tipo de tratamento posso fazer? Luísa participando conosco. Então, Luísa, eu estou entendendo que esse joelho cai, desloca, né? Seja um falseio que a gente chama. Isso tem que ser investigado melhor, porque pode ser desde uma lesão ligamentar, se ela teve um trauma anterior, e rompendo um dos ligamentos, por exemplo, o ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que se fala muito, ele gera instabilidade. E gerando instabilidade na articulação, ela vai ter essa sensação de que sai do lugar, e isso geralmente é seguido de dor. Já que o senhor falou em ligamento, a gente tem uma animação para entender também como funciona o ligamento. Temos o vídeo, Tiane? Isso. Aí a gente está vendo o fêmur e no centro a gente está vendo o ligamento cruzado anterior, aí já é um enxerto, eu já reconstruí esse ligamento e a gente está vendo esse ligamento cruzado anterior reconstruído, tá? Tem dois ligamentos, um cruzado posterior, ele está indo para trás, e o cruzado anterior, essa fita indo para frente, tá? Então esse é um ligamento já reconstruído. Essa animação gráfica, a gente está vendo os túneis que a gente faz na tíbia, então no fêmur, desculpa, e na tíbia. Então são feitos canais no fêmur e na tíbia, aí já o enxerto, que a gente vai passar por dentro desse canal, para daí reconstruir o ligamento para que ele ocupe a sua posição anatômica, né? Então aí está sendo tracionado esse enxerto para dentro da articulação, e aí o enxerto posicionado no local em que ele deveria ficar. Doutor, houve muito avanço, né, na cirurgia de joelho, né? Antigamente era assim, se temia muito por causa dos parafusos, enfim, a forma como era, mas hoje a gente percebe que é muita tecnologia e assim, com pouca... É invasivo, mas não tanto quanto antes. Sim, hoje a cirurgia do joelho, ela está vivendo a era da cirurgia minimamente invasiva. Isso não só no joelho, em outras articulações, em outras áreas da medicina também. Quanto menor o corte, quanto menor a incisão,
menor a chance de infecção, menor a chance de complicações e a recuperação se torna mais fácil também. Hoje, cirurgias como essa, o paciente é operado e ele é liberado para ir para casa no mesmo dia, né? Então, o avanço que a medicina teve é nesse sentido, de conseguir ter uma recuperação mais rápida. Perfeito, a gente tem mais 2 perguntas ainda. Doutor, por que às vezes no andar o joelho fica estralando feito máquina velha e às vezes fica até inchado? A Zane participando conosco. Olha, é bem interessante essa analogia que ela fez com a máquina velha, né? Eu gosto de brincar que o joelho ele funciona como se fosse uma catraquinha mesmo, tá? Se essa catraquinha está bonitinha, tá inteirinha, ela não faz barulho, ela não causa dor, ela não tem nenhum problema. Agora, quando essa catraquinha começa a ficar enferrujada, que seria a artrose, ela faz barulho, ela dói, ela não permite um movimento adequado, ela dificulta a movimentação. Então, se é essas queixas dela, possivelmente ela tem uma artrose aí iniciando nesse joelho. Tem que fazer uma avaliação. Tem mais uma pergunta. Fiz uma cirurgia de menisco lateral há 1 semana. Tem tempo certo para começar a fisioterapia? Marilene Wegener. Pergunta bem importante, né? Imediatamente. A fisioterapia ela é fundamental. Eu costumo brincar que o médico e o fisioterapeuta têm que atuar em conjunto. Eu costumo até que o fisioterapeuta avalie o paciente antes da cirurgia e já seja feito o planejamento de tratamento no pós-operatório. E a fisioterapia, ela começa imediatamente após a cirurgia. Por mais moderna que seja a cirurgia, existe um tempo, o doutor já me explicou, a gente tem que respeitar esse tempo, né, preservar, porque senão você vai colocar a perder toda a cirurgia, né? Isso. A fisioterapia não é para correr e fazer com que esse paciente esteja apto para voltar a jogar mais cedo. Os pacientes até perguntam, o jogador profissional ele volta mais rápido do que uma pessoa comum, né? Ela tem uma recuperação um pouquinho mais fácil, mas existe um tempo fisiológico. Por exemplo, um menisco que a gente costura, são 6 meses para o atleta voltar a jogar. Não importa se ele é profissional ou se ele é amador. Isso é fisiológico, né? Importantíssimo isso, né? Porque assim, depois dos primeiros 30 dias ainda tem um tempo de usar muleta, então assim, ó, para nossa amiga ali que acabou de fazer a cirurgia, muita paciência, chazinho do lado, assistindo Ver Mais, né, com a perninha ali bem relaxada e dando o tempo natural certo para a recuperação. Doutor André, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, por nos atender. Tenho certeza que a gente já acabou não falando, né, tudo que ainda seria possível falar, mas com isso a gente já fez um alerta importante, né? Praticando atividade física ou não, precisa estar atento ao seu joelho, olhar com carinho para os dois, né? Para não sobrecarregar um, porque cada um acaba exercendo uma função. Quando eu comecei a sentir eu comecei a notar que o outro existia. Então eu estou muito mais atenta porque eu sei que se eu estou com problema nesse, eu posso sobrecarregar o outro. Perfeito. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.